boa noite, a paz do Senhor. A minha internet caiu, mas vamos prosseguir no nome de Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele pregava a palavra do Senhor, ele pregava a cura, ele pregava a libertação, né? Glória a Deus. Ele diz que o Senhor, aleluia, o Espírito do Senhor ungiu, é sobre mim, disse Jesus, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós vamos aprender esse texto em Lucas 4:18, glória a Deus, que fala sobre o avivamento na sinagoga de Nazaré. Esse texto sagrado marca o início do ministério do avivamento de Jesus em Nazaré. O avivamento está presente nos evangelhos, desde o nascimento de Jesus Cristo. Aliás, o próprio nascimento de Cristo já é em si um grande avivamento mundial, né? Mundial. O maior avivamento da história começou numa manjedoura em Belém de Judá. E a notícia alvissareira trouxe alegria para todo o povo. Para todo o povo. Cada milagre de Jesus e cada libertação operada por Cristo na vida das pessoas promovia grande avivamento entre os moradores de cada cidade da Palestina. As irmãs que estavam me assistindo de início, a minha internet caiu, eu tive que esperar um pouco ela voltar. E estamos aqui de novo. Então, boa noite para todos vocês que estão aí. A Rosi Dalva, a Beta Barbosa, a Cris, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. E o avivamento em Nazaré, o anjo Gabriel visita Maria e anuncia que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. O avivamento nas montanhas da Judéia, Maria visita Isabel, que estava grávida de João Batista. A criança salta no seu ventre. Pai do Senhor, Eleonora, salta no seu ventre, né? Aleluia. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E nós aprendemos aqui que quando cada milagre que Jesus fazia,
cada libertação operada por Jesus Cristo na vida das pessoas promovia grande avivamento, porque são os testemunhos dentro da casa de Deus, da igreja de Cristo. Quando alguém pega o microfone, né, para ir contar um testemunho, contar uma cura que Deus fez, uma graça alcançada, recebida da parte do Senhor, ela se torna-se um avivamento. E muitas pessoas, eles aceitam a Jesus como seu Salvador por meio de um testemunho que alguém conta. E a Bíblia viva diz que os grandes movimentos, avivamento, entre os moradores de cada cidade da Palestina, quer dizer, cada milagre que Jesus fazia, aquela notícia, ela ia correndo. Ela ia correndo. Ela percorria as notícias. Então, aonde aquela multidão sabia que Jesus ia passar e que Jesus estava passando, o povo corria atrás. Ia atrás. E o avivamento na casa do sacerdote Zacarias também. Zacarias, o pai de João Batista, fica cheio do Espírito Santo com o nascimento do seu filho, e profetiza o futuro ministerial de João Batista. O avivamento na cidade de Belém, Jesus Cristo nasce na cidade de Davi, e um coral de anjo aparece no céu anunciando o nascimento do Salvador do mundo aos pastores que estavam nas campinas de Belém. Nas campinas de Belém. Então, o avivamento no templo de Jerusalém, Jesus é apresentado no templo ao Senhor por Simeão, e todos os presentes são impactados pela salvação de Deus em pessoas. Glória a Jesus. Aleluia. Avivamento na Galileia. Jesus regressa para a Galileia cheio do Espírito Santo. Avivamento na sinagoga de Nazaré. Jesus o inicia o seu ministério cheio do Espírito Santo. O avivamento junto ao lago da Genesaré. Jesus realiza a primeira pesca milagrosa. Os pescadores, Pedro, Tiago, João, deixam tudo e começam a seguir a Jesus. Como eu li de início, que cada milagre... Pai do Senhor, Sônia, boa noite, Sônia, Maria, Marilda Lobato, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Então, cada milagre que Jesus, cada libertação operada por Cristo na vida das pessoas, promovia grandes avivamentos entre os moradores de cada cidade da Palestina. Então, quando Jesus, ele percorreu por essas cidades, ele andou por este lugar, sempre estava havendo um avivamento. Avivamento em Naum. Jesus suspende um enterro após ressuscitar o filho de uma viúva. E as multidões glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Ora, e aquele enterro do filho da viúva
de Naim, e ia passando, e o Senhor ressuscitou aquele jovem. E a Bíblia relata que houve um grande avivamento. Um grande avivamento. Aleluia. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O avivamento dos 70. Jesus envia 70 discípulos pregando por todas as cidades, e os mesmos regressam com alegria pela grande obra e cura e libertação. Por quê? Olha, 70 discípulos. Jesus enviou esses 70 discípulos para pregar em todas as cidades. E hoje não é diferente. O Senhor, Ele nos levantou, Ele nos chamou para pregar o Evangelho, para pregar a libertação, para pregar a cura. Tá? E quando a gente prega a cura, prega a libertação, quando alguém alcança essas graças da parte de Deus, ele se torna-se um avivamento. Um avivamento. O avivamento na casa de Zaqueu. Jesus, famoso publicano, chamado Zaqueu, o qual recebeu Jesus com alegria. Jesus retribuiu com a salvação de sua casa, porque quando ele disse, hoje há salvação aqui nesta casa, dizendo, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Você vê que ele chamou aquela mulher que era corcunda, que andava encurvada, que a Bíblia diz que aquela mulher andava há 18 anos encurvada. E quando... E a filha de Satanás, a doença daquela mulher era uma doença espiritual. Às vezes as pessoas ficam enfermas e às vezes são doenças espirituais. E as pessoas pensam que é médico, que tem que ir ao médico, e não procura primeiro buscar a Deus, para Deus dar o discernimento, o esclarecimento, para saber se aquela enfermidade é espiritual ou se aquela enfermidade é para você buscar o médico. E aquela mulher, você vê, aquela mulher, ela já andava há 18 anos curvada, e Jesus disse que aquela mulher, ela era escrava de Satanás. E o Senhor chamou ela de filha de Abraão. Filha de Abraão. E aqui o Senhor também falou, Zaqueu, disse, este é filho de Abraão. A promessa de avivamento em Jerusalém. Jesus promete a vinda de um grande avivamento sobre os seus discípulos, dizendo, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É uma promessa. E o Senhor falou que no final dos tempos iria vir esse avivamento. Os velhos teriam sonho, os jovens teriam visão. Né? Então, a palavra do Senhor, o Evangelho de Lucas destaca a unção do Espírito Santo no ministério de Jesus. Aleluia. E menciona grande avivamento ocorrido em cada milagre realizado na vida das pessoas. Esse da obra do Espírito Santo no ministério de Jesus prossegue. Ela prossegue.
em sua amplitude. Em sua amplitude. E Jesus, ele diz na sua palavra que o mesmo poder que ele tinha, quando ele disse que ele ia para o Pai, ia enviar o Consolador, e esse poder ele ia deixar conosco. Por isso que ele diz lá em Marcos 16:15, quando ele diz que se pegarem na serpente, se colocarem a mão sobre o enfermo, serão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Então, o Senhor, ele nos fez uma promessa. E essa promessa, ela está conosco, porque ele nos deu. E eu tenho pregado aqui sobre revestimento, sobre a busca de poder, você se revestir das armaduras de Deus. Nós precisamos, para poder a gente fazer a obra de Deus. A gente não pode fazer a obra de Deus despreparado, de qualquer maneira. Tudo tem que haver um preparo. E hoje nós vamos ler também Lucas 17:6. Lucas 17:6. Aleluia. Diz que, e disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, derrasgaste daqui, planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então nós vamos falar também de fé. Pregamos a palavra de Deus sobre avivamento. Para você pregar a palavra de Deus, você tem que ter avivamento na sua vida. Você tem que ter o poder de Deus, a autoridade de Deus. E a fé, ela acompanha tudo isso, porque se você vai colocar a mão sobre alguém que precisa ser curado, ser liberto. E o texto sagrado, Jesus destaca a importância do grão de mostarda para o crescimento da nossa fé. Ele dá a comparação, porque o grão de mostarda, ele é bem pequenininho. Ele é bem pequeno. Então ele diz que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, já basta, já é o suficiente. Aleluia! A mostarda é o símbolo da fé, crescente nas escrituras. A mostarda é uma planta que produz o condimento do mesmo nome. Nos dias de Jesus, a mostarda, aleluia, negra, era a mais conhecida. Suas sementes, depois de trituradas, servia de tempero para os alimentos. A mostarda. Aleluia. Era uma planta que, em terra fértil, era uma planta que, em terra fértil, crescia rapidamente. Quer dizer, a terra era boa. Porque tem terra que é ruim. Tem terra que é ruim. Ela não desenvolve a planta de jeito nenhum. Eu gosto de plantar umas plantinhazinhas na janela do apartamento que eu moro. E uma vez eu peguei uma terra, eu comprei uma terra, que aqui a gente compra terra, né, para que se quiser plantar. Eu peguei uma terra, que aquela
aquela terra, tudo quanto era semente que eu jogava dentro daquela terra, ela não nascia. Quando nascia, ela morria. Ela não era boa. Ela não era fértil. Ela não era uma terra fértil. E a terra e a semente da mostarda, o texto sagrado, negra era a mais conhecida. E sua semente, depois de triturada, servia de tempero para os alimentos. A mostarda era uma planta que, em terra fértil, crescia rapidamente, até 3 ou 4 metros de altura. Você vê, ela é uma planta alta, porque 3 metros de altura, 3 a 4 metros de altura, ela é alta. Mas você vê, ela é grande, mas as sementezinhas delas são pequenas. São miudinhas. Aleluias. Em seus ramos aninhava-se as aves do céu. Em seus ramos. Aleluia. A mostarda nos traz lições espirituais muito importantes. Aleluia. Então, nós vamos agora aprender um pouco. Vamos agora aprender as lições espirituais da mostarda nas Escrituras Sagradas. Em Mateus 13, 31, Jesus comparou o aumento do reino dos céus ao crescimento de um grão de mostarda. Isso aponta para o crescimento rápido e útil do reino de Deus. Apesar de um começo humilde, isso nos ensina que ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. Tudo que é grande, hoje, um dia, já foi pequeno. Portanto, acredite no seu trabalho. Por menos e humilde que seja, por um dia pode crescer e se tornar grande. A mesma coisa, isso aqui, o texto, ele está falando da obra de Deus. Da obra de Deus. Você pega um trabalho, o pastor da sua igreja, ele coloca um trabalho na sua mão, um trabalho de oração. E aí o que acontece? Você começa aquele trabalho, às vezes com uma pessoa, duas. Eu tinha um trabalho, eu fazia na igreja que eu congrego, era um trabalho às segunda-feira à noite, era o culto da família. Era o culto da família. Que eu fazia esse trabalho. E começou com poucas pessoas. Era segunda-feira. Segundo, o povo estudava, o povo trabalhava. Então, um trabalho à segunda-feira à noite era muito difícil. Mas eu comecei com aquele trabalho, com poucas pessoas. E com o decorrer dos meses e do ano, aquele trabalho, ele foi crescendo. Ele foi crescendo. Ele foi crescendo. E ali Deus fazia milagre, Deus curava.
eu fazia reconciliação. Muito bom mesmo aquele trabalho que eu fazia às segunda-feira. E era um trabalho, como aqui está dizendo, era um trabalho pequeno. Ele era pequeno. Portanto, acredite no seu trabalho. Por menor e humilde que seja, pois um dia pode crescer e se tornar grande. Foi o que aconteceu com aquele trabalho. E o primeiro propósito que ser aquele trabalho com poucas pessoas, que era sobre família, porque eu gosto muito de trabalhar sobre família. Eu gosto desse trabalho. Eu fazia na minha igreja o culto da família, todo terceiro domingo de cada mês. Mas devido a essa pandemia, então os trabalhos eles ficaram estacionados. O trabalho da família. E esse trabalho que eu comecei a fazer na segunda, era uma segunda-feira que eu fazia. E a primeira tarefa que Deus colocou na minha mão sobre família foi uma irmã que eu conheci ela pelo Facebook mesmo. Pelo Facebook. E ela começou a conversar comigo no privado do Facebook, na época que não tinha o Zap, ainda era o Facebook, e que estava começando recente. E ali ela me contou aquela história do marido dela, que o marido dela tinha se desviado da igreja, naquela época tinha se desviado, e que ela tinha uma pessoa também que morava lá na casa dela, e aquela pessoa perturbava muito ela, e o casamento dela estava indo de águas abaixo, o marido tinha desviado, aquelas coisas todas. E ali eu convidei ela, porque ela viesse até a igreja onde eu fazia o trabalho às segunda-feira. E ele, o esposo dela na época, disse para ela, ele tinha se desviado do evangelho, e ele disse para ela que ele nunca mais na vida dele, ele colocaria os pés dele dentro de uma igreja. Falou para ela. E ela chegou um dia à noite naquele trabalho que eu estava fazendo, chorando, falou comigo. Eu disse, ele vai vir, não se preocupe não. Vai por essas portas dessa igreja aqui, com você, de mão dada. Vamos, não se preocupe não, vamos orar. Falei para ela. Então eu fazia aquele trabalho da família e era muita oração. O trabalho ele era movido à oração. Lá não se tinha aquele trabalho que eu fazia, não se dava oportunidade para as pessoas falar lá na frente. Só se as pessoas fossem contar uma bênção, ganhassem uma bênção, uma vitória aí, eles me falavam e eu convidava à frente para contar a bênção. Mas fora disso, o trabalho era das 7h30 da noite às 21h. Mas era só oração. Tudo na base da oração. Corinhos, louvor, oração, oração. E ali eu abri aquela campanha, era a campanha da família, e aquela irmã, ela começou a frequentar aqueles trabalhos. Toda segunda-feira ela estava ali. Ela não perdia o trabalho. E tinha uma pessoa que morava na casa dela, que não queria sair da casa dela de jeito nenhum. Era a sua enteada.
Era a enteada dela. Eu disse, ela vai sair, não se preocupe não que ela vai sair, que Jesus vai providenciar um lugarzinho para ela morar. E ela vai sair e vai deixar você em paz com o seu marido. E ele vai entrar por essas portas dessa igreja aqui. Falei as palavras para ela, conversando com ela. Eu falei aquelas palavras para ela. E Deus, Ele é aquele que Ele vê a sinceridade do nosso coração. Ele vê quando você está fazendo a obra de Deus com um coração sincero com Ele. A fidelidade de Deus é uma coisa... A sua fidelidade para com Deus é uma coisa muito bonita. Você ser fiel a Deus. Irmãs, 30 dias depois que eu estava comecei aquele trabalho, 30 dias depois, um dia eu fui para fazer o trabalho, como eu falei, que era segunda-feira, toda segunda-feira à noite. Quando eu olhei para a porta da igreja, quem é que entra por dentro daquela igreja adentro? Era aquela irmã, com aquele marido dela, de mão dadas. O homem que disse que ele nunca iria botar mais o pé dentro da igreja, de crente, desviado. E ali aquele homem, ele voltou para Jesus naquele dia, ali naquele trabalho. E não demorou muito tempo, depois de uns 15 dias depois, Jesus, ele vê a fidelidade do homem, do ser humano, a obra que você faz, como diz aqui, portanto acredite no seu trabalho, por menos humilde que seja, pois um dia pode crescer e se tornar grande. E aquele trabalho, ele era um trabalho humilde mesmo, era um trabalho pequeno, que estava começando, mas Deus estava mostrando já os frutos, mostrando a resposta do trabalho. E não demorou muito tempo, não levou nem, acho que uns 15 dias depois, aquela pessoa que o tanto incomodava ela, desafiava ela, e dizia para ela que quem ia sair era ela, não era ela que estava, era uma guerra tremenda. Eu disse, ela vai sair. Falei para ela, não vou dar 30 dias para ela sair de lá. Jesus vai mostrar um lugar para ela sair. Irmão, Deus honrou, ela saiu. Ela saiu, arrumou um lugar para morar. Final da história, se tornaram amigas depois de muito tempo, se reconciliaram as amizades e se ficaram amigas. E é assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Na humildade, Deus opera na humildade. Deus não opera na pessoa à frente de um trabalho com o nariz em pé, com soberba, com arrogância. Não, irmão. Deus gosta da humildade. E aqui a Bíblia diz, Jesus comparou a fé eficiente ao grão de mostarda, que cresce de forma eficaz. Jesus não disse para termos fé do tamanho de um grão de mostarda, como muitos pregam. Ele disse para termos fé como um grão de mostarda. Foi isso que Jesus disse. Um grão de mostarda. Aleluia! Glória a Deus. Um grão de mostarda. São coisas diferentes. Jesus não falou no sentido
quantitativo, mas sim no sentido qualitativo. A qualidade. Ele não está falando de quantidade. Ó, quantitativo, mas sim no sentido qualitativo. Jesus está falando da eficiência que um grão de mostarda possui. Entendeu? Então, as coisas de Deus, elas são sérias. Quando você bota a mão na obra de Deus, como eu li aqui o texto, né? Que ninguém nasceu grande. Tudo que é grande hoje, um dia, já foi pequeno. Portanto, acredite no seu trabalho, por menor e humilde que seja. Pois um dia pode crescer, se tornar grande. E eu fazendo esse trabalho de família, que eu fazia toda essa na congregação aonde eu congrego, uma certa vez caiu um temporal. Você sabe que o temporal aqui no Rio de Janeiro, quando bate, enche tudo. Era muita chuva, muito relâmpago, trovoada, muita água. E o trabalho, para a glória de Deus, estava crescendo. Tinha bastante gente naquele trabalho das segunda-feira que eu fazia à noite. E aí eu notei, eu percebi, a gente que está lá na frente da obra, a gente está ali na frente, mas nós estamos ligados com tudo que está ocorrendo dentro da nave da igreja. Prestando atenção. E eu percebi que as pessoas, elas estavam preocupadas com aquele temporal que estava caindo lá fora. E o culto ia acabar. E elas não iam, como é que elas iam para casa? Quando eu olhei, que eu percebi que as pessoas estavam preocupadas, no mesmo instante, igreja de Deus, acredite quem quiser, porque eu não estou aqui brincando de falar das coisas de Deus, porque as coisas de Deus são sérias, e eu levo as coisas de Deus na sinceridade. Na mesma da hora, desceu, como dizia um pastor, que ele hoje já dorme no Senhor, ele dizia que desceu quentinha do céu. E naquela hora desceu quentinha do céu. Aquela mensagem veio ao meu coração e disse para mim, fala para a igreja, que quando terminar o culto, eu vou parar a chuva para todos ir para a sua casa. E quando eles chegarem em casa, a chuva vai voltar a cair. Assim mesmo. E eu falei, eu digo, olha, vocês estão preocupados porque o culto vai acabar daqui a pouco? Se preocupe não, que Jesus está falando que assim que a gente der aqui a bênção apostólica, der o amém, a chuva vai parar lá fora e nós vamos para casa. Ninguém vai se molhar. O Senhor vai cessar a chuva. E vocês vão chegar. Quando vocês chegarem em casa, a chuva vai voltar a cair. Irmão, Deus é Deus de honra. Deus é Deus que fala. Deus usa os seus vasos. E assim aconteceu. Eu continuei fazendo culto e a chuva lá fora caindo. Era muita trovoada, era muito relâmpago, era muita água que caía. Quando eu acabei de fazer a oração da família, de fazer a oração da família, que eu chamei o pastor que estava do meu lado me ajudando, ele cooperava comigo.
Nessa época, eu chamei aquele pastor para que ele fizesse a oração final e desse a bênção apostólica e disse o povo. E assim aconteceu. O pastor veio à frente, levantou, que estava no púlpito, fez aquela oração, abençoou a igreja. Quando o irmão que é o obreiro lá da igreja, que é o presbítero, abriu as portas da igreja, irmã, não caía um pingo de água. Saiu todos da igreja sem precisar abrir chapéu, que uns chamam de guarda-chuva, outros chamam de chapéu. Não precisou abrir guarda-chuva, foram todo mundo para suas casas sem se molhar. Eu morava longe na época, e para a glória de Deus, quando eu botei meus pés dentro do meu apartamento, que eu entrei, eu agradeci ao Senhor, que eu sempre quando eu vou para a rua, quando eu venho, eu agradeço a Deus na saída, na volta. E eu disse obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me trouxe, me ajudou. Graças te dou, Pai, porque eu cheguei aqui, não me molhei, não teve água, não teve chuva, não teve nada. Quando eu acabei de falar essas palavras agradecendo a Deus, irmãs, começou a cair aquele aguaceiro de novo. Então, quando a gente faz a obra com sinceridade, Deus opera, Deus vê a sua oração, Deus responde a sua oração. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel com a sua palavra. E aqui, olha, Jesus comparou uma vez, aleluia, a operosidade da fé com a eficácia do grão de mostarda. Aleluia. Ao propor esta parábola, Jesus, o nosso mestre por excelência, usa um efeito retórico, a fim de ressaltar o contraste apresentado por esta hortaliça. O grão de mostarda é a menor das sementes. Você vê, ela cresce de 4 a 3 metros de altura. Mas ela é a menor das sementes. Apesar disso, Jesus queria que seus discípulos entendessem que mesmo uma semente tão pequena é capaz de produzir um grande resultado, que é a sua fé, por menor que ela seja. E a Bíblia diz que tudo que tu pedes com fé, você crendo, você receberá. A fé. O reino de Deus surge do nada. Ele surge do nada para demonstrar a plenitude do poder divino. Isto equivale a dizer que a igreja, como grão de mostarda, surpreendeu o mundo com a sua mensagem e com o seu poder irresistível no Espírito, aleluia, no Espírito Santo. No começo, seu desenvolvimento foi vagaroso por causa das dificuldades.
seres vencida, tanto em relação ao inimigo do reino, quanto a negligências dos lavradores. Por quê? O inimigo, ele é um bicho cruel. Ele trabalha. Enquanto você está dormindo, ele está trabalhando, planejando o que é que ele vai fazer para querer roubar a sua fé, a sua esperança. Por isso que a palavra do Senhor diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, tragando como leão, para querer nos devorar. Mas nós temos Deus, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que está do nosso lado para nos guardar, para nos livrar. Que quando ele diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, nele confiarei, porque ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade, escudo. Porque não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandades que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederás, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para guardar, para nos livrar de todo mal, para nos proteger. E quando ele diz, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei de abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Então o reino de Deus surge do nada para demonstrar a plenitude do poder divino. Isto equivale a dizer que a igreja, como grão de mostarda, surpreendeu o mundo com as suas mensagens, com o seu poder irresistível ao Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! No começo, seu desenvolvimento foi vagaroso. Você vê quando a igreja começou, lá em Atos dos Apóstolos, eles se reuniam em casas para orar. Por causa das dificuldades, ainda tinha aqueles perseguidores e seres vencidos, tanto em relação ao inimigo do reino, quanto à negligência dos lavradores. Aleluia! Glória a Jesus! Paulo afirma, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Glória a Jesus. As coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisasvis deste mundo, as desprezíveis, e as que são para aniquilar, as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele. Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Deus não olha para as coisas exteriores, irmão.
ora bonito, fala bonito. Procura palavras difíceis para falar. Mas Deus está olhando o que está lá dentro. Glória a Deus. Nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aqui está o reino de Deus. Nós somos pessoas virtuais. Aqui, poucas pessoas que eu estou vendo aqui, eu conheço pessoalmente. Mas tem pessoas aqui que eu não conheço. São virtuais. Então, porque Deus, Ele não está olhando. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Exterior é o que está de fora. Exterior. O que está parecendo aquilo que é. Tem um ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo. Às vezes você vê uma pessoa, ela está lá pregando, ela grita tanto que você não escuta, não sabe o que é que ela está pregando, o que é que ela está falando. Tem uns que gritam tanto que chega a ficar rouco. De tanto gritar. Aí você não entende nada, o que foi que Deus falou, o que é que Deus está falando. A pregação, ela tem que ser pregada para que o ouvinte, ele entenda o que é que o Senhor está falando. Desde que o Senhor me chamou para pregar a sua palavra, eu só sei pregar assim, explicando. Eu gosto de ensinar as pessoas a entender o que é que eu estou falando, esclarecer. Glória a Deus. O grão de mostarda nos ensina que Deus pode fazer grandes coisas a partir de pequenas coisas, a ponto de surpreender o mundo inteiro. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremos. Jó 8:7. Vamos ler esse versículo aqui para a gente orar. Jó 8:7. Glória a Deus. Jó 8:7. Aleluia. Glória a Jesus. Jó 8:7. Ela diz assim, olha. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Aqui é Jó. Jó, ele tinha tudo. Ele tinha tudo, ele tinha fazendas, ele tinha não sei quantas cabeças de gados, ele tinha muita coisa, ele era rico. Mas Bildade refuta as palavras de Jó a Deus. Quando ele diz o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porque ele tinha tudo, ele perdeu tudo. Mas o teu último estado crescerá em extremo. Como a própria Bíblia diz que Deus,
Ele deu tudo em dobro para Jó. Então, você nesse versículo aqui de Jó 8:7, é superando as expectativas. Você vai superar. Porque ao estudar a história de Jó, nós percebemos que a declaração de Bildade, que era um amigo de Jó, nesse texto sagrado veio a se tornar uma autêntica, verdadeira profecia que se cumpriu na vida de Jó. Porque Jó tinha, como diz o texto, o teu princípio, na verdade, tudo que ele tinha de início, terá sido pequeno. Pequeno. Glória a Deus. Mas o último estado de Jó, ele veio ser o quê? Em dobro. Se tornou o quê? Grande. Cresceram em extremo. Então ele aqui, blindade. Na verdade, quando ele falou isso para Jó, ele estava o quê? Profetizando. Profetizando. Na verdade, apesar dos amigos de Jó usarem discursos inflamados, acusando de pecar, porque eles acusaram o pobre do Jó. Porque uma pessoa tem tudo, de repente começa a perder tudo, aí as línguas malditas começam a julgar. Por que será que fulana está perdendo tudo? Por que será que o marido de fulana largou o marido? Alguma coisa errada ela fez. Alguma coisa errada ele fez. E era assim. Os amigos de Jó acusando de pecar. Deus usou a boca daquele homem chamado Blindade para profetizarem muitas coisas boas que se cumpriram na vida de Jó ao fim da sua aprovação. Irmãs, a nossa boca é para profetizar. Eu tenho ensinado aqui a vocês. A profecia, você abre sua boca, você que tem filho, você que tem marido, que não é crente, filho que se desviou, não adianta você articular com ele, bater boca com ele. Não vale a pena. Você vai perder seu tempo. Você vai orar por ele. Já ensinei. Quando sair para trabalhar, coloca nas suas mãos. Pede Deus unção. Senhor, coloca unção na minha mão. Coloca em cima das roupas deles. Vai fazendo isso todo dia. Eu profetizo na vida do meu filho, na vida do meu marido, que ele vai ser uma bênção. É assim que vocês têm que fazer. Eu profetizo. Nunca aceite uma palavra de derrota de alguém que venha dizer para você. Não fica orando mais pelo seu marido, nem pelo seu filho, não, porque não tem jeito, não. Não caia nessa, não. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem muda o homem é Deus. Quem transforma o homem é Deus. Então, você vê que Deus, o texto diz que Deus usou a boca daqueles homens que acusava Jó de pecar.
para profetizar muitas coisas boas que se cumpriram na vida de Jó, no fim da sua provação. Então profetiza, irmã. Profetiza. Superando os seus próprios limites, alcançando um final feliz. Eclesiastes 7:8, o sábio Salomão afirma que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Essa passagem bíblica se cumpriu integralmente na vida de Jó. Na vida de Jó. Né? Porque ele tinha tudo, perdeu tudo, mas o melhor viria para ele. Tem um ditado popular aí que o mundo fala, que diz assim: tudo que acontece de ruim na vida da pessoa é para melhorar. É para melhorar. Porque às vezes vem uns tipos de provação na nossa vida que a gente não entende por que está passando isso. Mas algum propósito Deus tem naquilo ali. Algum propósito Deus tem. Aleluia. Jó superou os seus próprios limites, alcançou um final feliz, superando as suas próprias expectativas. Foi duro para ele, foi difícil. Né? Noemi e Ruth, ontem preguei aqui sobre a Ruth. Noemi e Ruth tiveram um segundo estado bem melhor do que o primeiro. Alcançaram um final feliz que superou as suas próprias expectativas. Você observe bem. Às vezes eu quero parar de falar e o Espírito Santo fica me instigando a falar. Você observe bem que Noemi e Ruth, a vida dessas mulheres, irmão, de início, o que aconteceu com essa família foi só desgraça, destruição. Porque o marido da Noemi, Abimeleque, aquele homem, ele fugiu de Belém, que chamava-se a casa do pão, e começou a faltar o pão, o alimento naquela cidade. E ele fugiu para uma cidade chamada cidade de lá, para Moabe. E essas mulheres, como diz um ditado popular hoje, passaram um perrengue terrível. Essas duas mulheres, perderam o marido, a Noemi perdeu os filhos, a Ruth perdeu o esposo, que era filho da Noemi, vice-versa. Você vê aquelas mulheres, elas se encontraram numa situação, irmão, que hoje, no nosso mundo hoje, existem pessoas que estão passando por essas situações que Noemi e Ruth passaram. Mas aqui o texto da Bíblia diz que elas alcançaram um final feliz. Elas perseveraram, as duas juntas. A ação de uma e da outra contribuiu para elas chegarem ao alcançar um feliz que superou as suas próprias expectativas. Elas perderam tudo, mas depois elas voltaram a ganhar tudo. Porque a Noemi, além da Ruth ser uma nora dela, ela ganhou uma filha. Ela se tornou uma filha. Mas foi nas dificuldades que elas duas superaram tudo que ela passou. As duas juntas. Elas não abandonou nenhuma nem a outra. A outra foi embora.
a outra nora. Quando a Noemi despediu ela, mandou ela ir, ela foi. Sabe por quê? Porque o propósito com Deus não era com a outra, era com a Ruth. Era com Ruth. E através da Noemi, as coisas iam se encaixar na vida da Ruth. E as coisas vindo na vida da Ruth uma boa resposta de tudo aquilo que elas passaram, ia beneficiar quem? A Noemi, porque a Noemi ia ficar velha. Ia precisar de alguém que cuidasse dela. E quem foi essa pessoa que cuidou? A Ruth. A Ruth. Davi teve um começo difícil, cheio de turbulências. Embora tenha sido escolhido por Deus como rei, ele passou a viver como um fugitivo, aventureiro em terra estranha. Entretanto, o seu último estado foi melhor e maior do que o primeiro. Davi. Você vê que Davi fugiu de Saul, que queria matar. E outras coisas também que aconteceu na vida de Davi. Aleluia. Aí eu, vivendo a glória da segunda casa. Você crê que você vai viver a glória da segunda casa? E que Deus vai dar a você a glória da segunda casa? Você crê? Se você crê, dê um glória a Deus. E abrace a fé pelo grão de mostarda. Ageu 2,9, quando ele diz que o profeta afirma que a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você está passando por provação, por luta, dificuldade na sua casa, mas creia que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai transformar os seus, vai transformar o seu esposo, os seus filhos. Mas você precisa perseverar. E aqui, ao receber em dobro tudo quanto antes possuía, Jó passou a viver a glória da segunda casa, a qual foi bem maior do que a primeira. Agora entenda esse mistério de Deus. Entenda. Procure entender esse mistério na sua vida, na vida de Deus. Você passando por tudo isso e você dizer assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai fazer comigo a glória da segunda casa. Vai ser maior do que a primeira, porque Deus vai fazer. Ele está prometendo. Ele está dizendo para mim que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Abraça essa glória. Abraça essa causa. Pai do Senhor, Miss Lene. Então, abraça a causa. Abraça esta glória da segunda casa, irmã. Jó, ele abraçou a causa. A Ruth e a Noemi, elas abraçaram a glória da segunda casa. Davi abraçou a glória da segunda casa. Aleluia! Ao ser exaltado por Deus como governador de toda a terra do Egito, José trocou a masmorra pelo palácio e passou a viver a glória da segunda casa, que é a maior que a primeira. Você vê o que foi que os irmãos de José fizeram com ele. Jogaram em um poço, depois vendeu. Mas José, depois de tudo passado, ele se tornou lá o governador do Egito. A glória da segunda casa será maior do que a primeira.
Guarde essas palavras. Deus deu a glória da segunda casa para Jó. Deus deu a segunda glória da casa para Noemi, superando as expectativas. Enquanto se tem vida, se há esperança. Se você tem uma expectativa, o segredo é: não desista de orar. Continue orando, perseverando na oração. Eu comecei a pregar em Jesus, lá em Lucas 4:13, quando Jesus separou aqueles 70 discípulos e mandou eles ir fazer a obra. Eles voltaram todos felizes da obra. Eles vieram o quê? Com a glória da segunda casa. Aleluia. E aqui diz que ao ser exaltado por Deus como o homem mais importante do império persa, depois do rei Assuero, Mardoqueu saiu de seu lugar habitual, né? A porta do palácio, que diz que ele vivia sentado sempre às portas do palácio do rei para ser honrado dentro da casa do rei, e passou a viver a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. Olha que maravilha! Vale a pena você passar pelas provações, vale a pena você passar pelos ventos, vale a pena, sabe por quê? Porque depois você vai viver a glória da segunda casa, que foi maior do que a primeira. Conclusão: nós aprendemos que ainda que tenhamos um começo de luta e dificuldades em nossas vidas, Deus sempre tem o melhor para nós. Podemos viver a glória da segunda casa, a qual supera todas as nossas expectativas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus lhe dê paz, lhe dê graça, força. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui mais uma vez, a partir das 21 horas, orando, pregando a palavra de Deus, porque nós precisamos pregar a palavra. Jesus, a primeira mensagem que eu trouxe, tá? A primeira mensagem que eu trouxe foi, porque eu não fico só no lugar, eu vou pregando aonde o Espírito Santo de Deus vai me levando, né? E para nossa refrescar a nossa memória, eu li de início em Lucas 4:18, quando diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi para isso que Jesus te chamou, foi para isso que Jesus me chamou, para pregar o Evangelho, para libertar, através da sua palavra, aqueles que estão presos, encarcerados, oprimidos,
Aleluia. Foi para isso que Jesus nos chamou. Pregue a palavra de Deus. Aleluia. Compartilhe este vídeo. Semeie esta palavra de Deus, porque quando você compartilha, você está pregando, você está fazendo a obra de Deus, você está semeando a palavra de Deus. Então, semeie esta palavra, pregue ela, pegue esse vídeo, espalhe no seu grupo, bote no seu Face, mande para alguém que está precisando ouvir uma palavra de fé. Faça isso, que Deus vai te abençoar. Você não está fazendo nada para mim, não. Você está fazendo para Deus. É a mesma coisa quando alguém se levanta contra você. Saiba de uma coisa, ninguém está se levantando contra você. Ele está se levantando contra o próprio Deus. E Deus vai agir por você. Deus vai trabalhar para você. Mas olha, fica na brecha, fica firme, para você alcançar a glória da segunda casa. Como diz a palavra do Senhor, fazendo isto, fica firme. A vitória será sua. A vitória será grande na sua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não esqueça desta palavra. Profetize. Abra a tua boca. Profetize sobre sua família. Profetize bênção. Seu marido bebe. Seu marido fuma. Seu marido está desviado. Profetize que ele vai ser uma bênção um dia. Profetize. Seu filho está rebelde. Profetize que ele vai ser uma bênção. Não precisa falar na frente dele, não. Vai lá. Passa a mão em cima da cama que ele dorme. As roupas que ele ia lá guardadas no guarda-roupa. Vai pegando cada uma. Eu profetizo pela roupa do meu filho que ele vai ser uma bênção. Eu profetizo e vai pegando. E é assim que a gente vai fazendo aquilo que Jesus quer que a gente faça. A ação, a sua ação, e Deus age em cima da sua ação e da sua fé, do grão de mostarda. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento que passamos aqui na presença do Senhor. Amanhã, com a permissão do nosso Deus Pai Celestial, estaremos aqui às 21 horas, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus. Nesta noite, meu Pai, eu quero te apresentar cada irmã que esteve aqui comigo nesta noite. A Maria, a Sônia Maria, a Mislene Brito, a Eleonora, a Gerlane, a Jandira, pastor Ibrahim, aleluia, glória a Deus, a Neceilda, a Cátia Pedro, minha amiga Cátia Pedro, a Ana Célia, a Silvana Rocha, a Andréa Campos, a Sônia, aleluia, a Marilda Lobato, tá? Nós estamos aqui orando, vamos orar agora, todos, no nome de Jesus. Vamos orar pela fé, minha irmã, é fé, agora é ato de fé. Seus nomes estão aqui no caderno que meu marido colocou, e quando a gente vai para a igreja, a gente leva o caderno, para ser orado lá, os seus nomes ser orado. Por isso que eu sempre falo, coloque seus pedidos de oração, tá? Vamos orar por Maria das Dores, orar com ela. Dilma Amaral, Esté Oliveira, Marcele, Denizete, Rose, Cleia, Áurea, Leni Vasconcelo, Cris, Neceilda, Sueli Alves, Cátia Pedro, Rosidalva, Bete Barbosa,
Sônia, Eleonora, Sulamita, Sônia Maria, Marilda Lobato, Andréa Campos, Silvana Rocha, Rosineire Nunes, Luciana Alecrim, Pastor Antônio Ibrahim, Eugênia Lima, Maria Sueli, Islene Brito, e a Jandira, que eu vi o nome da Jandira aí também. Então vamos orar, vamos crer em Deus nesta hora, pela fé. Confiar nesse Deus Todo-Poderoso, o Deus da glória, o Deus que tem um poder, Senhor, aleluia, de visitar agora, Deus, a casa das tuas filhas, Pai, e que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, Senhor, na vida de cada uma. Senhor, da saúde e da paz, da vitória, Pai. Senhor, eu te peço nesta hora, destrói agora todas as barreiras das suas vidas, Pai. Senhor, no nome de Jesus, que todos os grilhões sejam quebrados, sejam despedaçados pelo poder que é no teu nome, Senhor, na vida das tuas filhas, Pai. Toma nas tuas mãos cada uma delas, Pai, que se fizeram presente nesta noite, Pai. Toma a Cátia Pedro, toma a Eleonora, a Neceilda, toma a Sônia, toma a Mislene, toma a Jandira, Senhor. Toma a Beta Barbosa, Senhor. Toma as suas filhas nesta hora, Pai. E dá vitória a Cristo, Pai. Deus, entra com a providência do céu. Senhor, eu te peço por cada pedido de oração. Senhor, os hospitais, os leitos de dor, as pessoas que estão ali, Senhor, no CTI, tubadas, Senhor. Toma a Lucimar, a prima da Lucimar, Senhor, nas tuas mãos. Toma as tuas servas ali do grupo Jardim de Oração e Cura, Deus. Visita aqueles pedidos de oração, Senhor. A serva que ora ali, Senhor. Toma, Senhor, na tua mão a missionária Sandra. Meu Deus, toma nas tuas mãos cada serva do Senhor que faz parte do grupo Jardim de Oração e Cura e dá a vitória para a honra e para a glória do teu nome. Que Deus o abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, minhas lindas. Até amanhã. Estamos aqui no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor. Beijo no coração. Compartilhe o vídeo. Não esquece, em o nome de Jesus.